sempre, amados, que nós estamos aqui sempre, né? Para quem não me conhece, como foi apresentado, o diácono Leandro, marido da Rosa Maria dos Anjos, aquela loira bonita ali. Levanta a mãozinha aí para quem não te conhece. Pai do Vitor, que está ali atrás na gravação. Pai da Leandra, que está ali, aquela menina linda, maravilhosa. Estamos debaixo da autoridade da unção dos nossos pastores presidentes, pastor Valério Gutenberg, amém. Pastora Renilza Sônia Santos Pereira, que estão agora nesse momento na Igreja Batista do Distrito Federal, Brasília, amém. Estamos debaixo da unção, da autoridade dos nossos pastores locais, pastor Valdemar Pamponê e pastora Ana Benedita Fernandes. Também dos nossos pastores auxiliares, pastor Durval Lacerda e a pastora Ramila Paz. E é claro, não podemos esquecer da nossa Igreja Batista Shekinah, de Luiz Eduardo Magalhães, com os nossos mais novos casais de pastores da Shekinah, pastor Rodrigo Chaves e pastora Richelle Leite Chimendes. Estou debaixo da autoridade de todas essas pessoas, então eu não caí aqui de paraquedas, amém? Estamos de autoridade na unção de todos esses pastores, dessas pessoas que são ungidas pelo Senhor. Antes de começar a palavra de Deus também, eu gostaria de lembrar a você que está me ouvindo, que todas as ministrações da Igreja Batista Shekinah estão disponíveis em áudio e vídeo nas nossas plataformas digitais, quais sejam o Instagram, Facebook, YouTube e também o Spotify. Olha só que legal. Em todas essas plataformas, amados, o mesmo endereço, IBS Barreiras, @IBS Barreiras. Deixa Deus te usar, pega as ministrações aqui da igreja, compartilha para os seus amigos, compartilha para os seus, principalmente para os seus inimigos também, para que Deus possa chegar no coração de cada um deles, amém? @IBS Barreiras, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify, viu que chique, Henrique? Nós somos chique, glória a Deus. Amém? Sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, o capítulo 22, o versículo 12. Apocalipse, livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, o último livro e o último capítulo da Bíblia, versículo 12. Quem achou, amém? Quem não achou? Misericórdia, todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. Vou ler de novo. Jesus diz: eis que venho sem demora, e trago comigo o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Está escrito o quê? Recompensa, galardão, que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. O título da mensagem de hoje é o galardão de Deus. Por incrível que pareça, eu nunca ouvi alguém ministrar sobre galardão. Alguém já ouviu falar alguém sobre galardão? Alguém já ouviu uma ministração, alguma pregação ou aqui na igreja, em algum lugar sobre galardão? É a primeira vez. Amém? Vamos aprender hoje o que é o galardão de Deus. Amém? Para começar, amados, a palavra galardão no grego é mistos, mistos em grego, e no hebraico, peulau, em hebraico, que significa valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, recompensa, usado do fruto natural do trabalho árduo e esforçado em ambos os sentidos. Recompensas e punições. Das recompensas que Deus dá ou dará pelas boas obras e esforços aqui na terra. Amados, quem está comigo aqui? Além da salvação, que é o grande presente que Deus nos dá, Jesus nos promete algo chamado galardão.
E nós podemos ler aqui em Apocalipse 22, entenda, Apocalipse 22 é o último livro da Bíblia, a última revelação do canônico, o último capítulo em que Jesus diz que ele vem sem demora e na sua mão ele traz o quê? O galardão para cada um de nós, segundo as nossas obras. Deus tem coisas preparadas, maravilhosas para mim e para você, muito maiores que qualquer bem, que qualquer dinheiro que esse mundo possa nos dar, chamada galardão. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre galardão e sobre como receber o galardão de Deus. Quem quer receber aqui o galardão de Deus? Eu quero receber lá no céu, aqui não. Amém? Eu quero receber lá no céu. Amém? Glória a Deus. Em Isaías 66, versículo 6, não precisa abrir, diz assim: nós podemos ver que existem dois tipos de galardão, o galardão bom e o galardão mau. Isaías 66, versículo 6 diz: pois bem, tudo está escrito diante de mim, não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição ou galardão, tanto por seus erros e pecados, como pelas faltas dos seus antepassados, declara Yahvé, o Senhor. Considerando que eles chegaram a queimar incenso nos montes, me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus atos de hoje e todos os anteriores também. Como nós vemos, amados, galardão é paga, é recompensa, tanto mal quanto ruim. Mas hoje nós vamos aprender como receber o bom galardão de Deus. O galardão que é eterno. Amém? Glória a Deus. Como receber o galardão de Deus? Eu queria que os irmãos amados abrissem a palavra de Deus em Hebreus, versículo 6. Amém? Livro de Hebreus, Novo Testamento. Nós já vamos engrenar. Amém? Estamos quase lá. Daqui a pouco sai em glória a Deus aí. Amém? Quem quer o galardão de Deus, dá glória a Deus. Quer galardão? Diz assim: em verdade, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que, na minha versão diz recompensa, na sua versão pode dizer galardoador de todos que... O que diz na sua Bíblia aí, amados? Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Todos acharam agora? O que diz na sua Bíblia, pastor Valdemar? Amém? Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Primeiro passo para receber o galardão de Deus, escrito em Hebreus 6, fé. Primeira coisa, amados, nós temos que crer que Deus tem algo preparado para nós e que é muito melhor do que você possa imaginar ou que você possa receber aqui na terra. Primeiro você tem que ter fé nele, fé em Jesus, fé que ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que ele tem prometido para a sua vida. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo entendimento, pelo conhecimento do ser humano, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo entendimento. Ou seja, por mais alto que você possa pensar que Deus tem preparado para você, eu quero dizer uma notícia para você e quero ver se você vai dar glória a Deus. É muito melhor.
é muito melhor daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E Deus disse que tem preparado para cada um de nós. Nós não lemos em Apocalipse 22, e eis que venho sem demora e trago na minha mão o galardão daqueles segundo as suas obras. A pergunta que eu quero fazer para a igreja é: que obras? Onde são realizadas essas obras? Que obras Jesus está falando aqui em Apocalipse 22? Que obras são essas que nos dão direito a receber de Deus o galardão? Vamos chegar lá. Segunda, para alcançar o galardão de Deus, aproximar-se de Deus, chegar perto de Deus, buscá-lo, buscar Deus, buscar o que? A santificação. Quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais santificados nós somos, mais parecidos com Deus e com Jesus nós somos. Diga para o irmão do seu lado: quanto mais você se aproxima de Deus, mais santificado você é. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais qualificado para receber o galardão de Deus você é. Então é necessário ter fé. E a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé é crer no invisível. A fé é ver o invisível e crer no impossível. Amém? A fé é ver o invisível e crer no impossível. Fé, aproximar-se de Deus. 3, obras. Jesus disse que tem um galardão segundo cada obra. A obra do Espírito Santo, a obra que eu e você fizermos para Jesus aqui na terra. Aqui na terra. A palavra de Deus não diz, mas é claro quando nós lemos em todas as partes onde Deus e a palavra de Deus fala, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, quando fala em galardão, é que haverá pessoas que terão menos e outras que terão mais galardão. Amém? Será que Deus seria justo se por acaso desse o mesmo galardão de um como para outro? Mas Jesus fala, é segundo as nossas obras. Segundo a obra de cada um. E essas obras, amados, sempre está relacionada à manifestação do fruto do Espírito, que é o quê? Qual é o fruto do Espírito? Amor, paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio. Qual é o versículo que fala? Qual é o versículo que fala sobre os frutos do Espírito? Vamos abrir? Gálatas 5,16. Amém? As obras que Deus quer de cada um de nós para que nós tenhamos o galardão. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Vou repetir aqui. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então a palavra de Deus diz que para nós podermos receber o galardão de Jesus, eu e você, nós precisamos andar em espírito. Andar em espírito.
E o que é andar em espírito? O que é um homem e uma mulher espiritual? É um homem e uma mulher que manifestam as obras do Espírito. E muitas vezes nós confundimos dons espirituais com andar em espírito. Não necessariamente uma pessoa que possui dons espirituais anda em espírito. A palavra de Deus diz aqui, é bem claro, o homem e a mulher espiritual é aquele que manifesta os frutos do Espírito, é aquele que manifesta as obras do Espírito Santo, e aquele que manifesta as obras do Espírito Santo é alguém digno de receber o galardão que Jesus tem preparado para cada um de nós. Aquele irmão que não anda em espírito, ou seja, o que não anda em domínio próprio, aquele que é triste, abatido, aquele que não busca a paz, mas busca a contenda, aquele homem ou mulher que às vezes se dizem espiritual, que está sempre procurando briga uns com os outros, aquele que não é paciente, aquele ansioso. Paciência, o contrário de paciência é ansiedade. Aquele que não é bondoso, aquele que não abre a mão dos seus direitos, aquele que não é fiel, aquele que não é manso, aquele que é brabo, aquele que não possui domínio próprio, este anda na carne, este não é apto para receber o galardão de Deus. Entenda uma coisa, meu querido, meu amado, não é o fato de você estar aqui na igreja todo domingo, toda terça-feira, ou estar na cela, que significa que você é um homem ou uma mulher espiritual. Não é o fato de você frequentar uma congregação que classifica você como cristão. O que classifica você como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro homem ou mulher de Deus, são as obras do Espírito Santo sendo manifestas através da sua vida. E são essas obras que te dão o direito para que no céu você receba o galardão de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Fé. Primeiro, fé então, aproximar-se de Deus através de uma santificação. As obras manifestas do Espírito Santo. 4. E esse talvez é algum que muitas vezes a gente cai. Não buscar o reconhecimento aqui na terra. Para receber o galardão de Deus, nós precisamos abdicar do reconhecimento dos homens aqui na terra. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 1. Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, amém? Mateus 6. Mateus 6, 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, o que diz aqui, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Muito bem, você abriu a minha versão, que legal. O pessoal está esperto aí. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Ou seja, quando eu e você, e Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as intenções do coração do homem. Quando eu e você fizermos algo para alguém ou para Deus, buscando o reconhecimento dos homens, a palavra de Deus diz que você não vai receber o galardão no céu. Por quê? Porque você já recebeu aqui na terra. Jesus falou aqui, olha só, entendam o que Jesus está querendo dizer. Com toda certeza vos afirmo que eles já
receberam o seu galardão. Ou seja, quando eu e você, nós fizemos algo aqui na terra, alguma beneficência para alguém, para Deus, para o pastor, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu pai, para a sua mãe, buscando que eles o reconheçam, a palavra de Deus diz que quando nós fazemos com esse sentimento, nós não recebemos o galardão no céu, porque nós já recebemos antecipadamente aqui na terra. Nós trocamos o galardão de Deus para o galardão dos homens. O reconhecimento e a recompensa dos homens. Olha que Jesus fala aqui no versículo 3. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te o quê? Te recompensará. Amém? E olha só no versículo 5, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza, Jesus fala de novo, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Significa que eles, por essas atitudes, não receberão galardão no céu, porque eles já receberam aqui na terra. Fala sério, quem não gosta de ser elogiado de vez em quando, não é bom? Hein? Né, Petsa, quando alguém bate nas costas, pô, Petsa, você é o cara, Petsa. Pô, velho, rapaz, você toca aquela bateria. É legal ou não é? É massa ou não é? Mas Deus pede para mim e para você, para que nós venhamos receber o galardão da bateria lá no céu, que nós venhamos nos abster dos elogios e dos tapinhas nas costas aqui na terra. Fala sério, né? Como dói uma injustiça, como dói quando a pessoa ignora, quando a pessoa... Faltou a palavra agora? Tânia, me ajuda aí, Tânia, sempre falo isso. Isso, valeu, viu como a Tânia, eu e a Tânia, nós estamos, ela já me conhece. Como dói a ingratidão, não dói? Dói ou não dói a ingratidão? Quem acha que dói, levanta a mão. Pois não deveria doer a ingratidão. Não deveria doer. Porque quando eu e você fizermos algo para alguém, a ingratidão nada mais é, amados, a gente sente a ingratidão, sabe por quê? Porque a gente esperava um retorno daquela pessoa que nos ajudamos, é ou não é? E quando nós buscamos e esperamos um retorno daquela pessoa que nos ajuda, nós estamos buscando o quê? O galardão aqui da terra, ser recompensado por aquilo que a gente fez. Porque, veja bem, amados, quando nós recebemos um muito obrigado, quando alguém fala, pô, Tânia, você é top, muito obrigado, Tânia. Isso afaga o nosso ego, não afaga? Não afaga o ego? E tem gente, amados, que dá muito dinheiro por causa do ego. É ou não é? Qual é a diferença, eu vou fazer aqui uma analogia para vocês. Qual é a diferença de um exemplo, de um carro bacana aí, bem legal, que está dentro do nosso orçamento? Num Honda Civic, por exemplo, 0 km, deve custar o quê? Uns 200 mil? Um Honda Civic? Hã? A Bárbara que tem carrão, que tem um Toyota Corolla, glória a Deus. Qual é a diferença de um Toyota Corolla da Bárbara para uma Ferrari de 7 milhões de reais? Algo chamado ego. Vai te levar para o mesmo lugar. A Ferrari ainda vai ter problema, porque se for rodar aqui em Barreiras é bem complicado, porque ela é muito baixinha. Ela não consegue passar nem por então a gente vai ter problema com a Ferrari. A diferença é o ego, e tem gente que dá muito dinheiro por causa do ego. E muitas vezes quando eu e você fizemos algo para alguém, esperando um tapinha nas costas, amados, é porque na verdade, olhando lá para dentro do nosso fundinho, do nosso coração, nós queríamos que o nosso ego fosse afagado, fosse amaciado. E a palavra de Deus diz, aquele que faz algo, aquele que dá esmola, aquele que ajuda, esperando ser reconhecido, esperando que alguém diga, muito obrigado, meu amado, você é uma bênção. A palavra de Deus diz que você não receberá o galardão de Jesus, porque você já recebeu aqui na terra.
Quem prefere o galardão aqui da terra, levanta a mão. Quem prefere o galardão do céu? Ó, o Petson prefere o da terra. Não? Levantou a mão. Amados, quando eu e você buscamos o reconhecimento dos homens aqui da terra, nós deixamos de receber o galardão de Deus e trocamos pelo galardão dos homens. E nós vemos na história da Bíblia muitos homens e mulheres deixando de seguir Jesus porque preferiram seguir os elogios, o reconhecimento dos homens. Mas eu e você, nós queremos receber o galardão no céu, porque o galardão no céu é eterno. E o galardão dos homens é temporário. O ego, quando nós recebemos o nosso afago no ego, isso tem um tempo determinado. Quando você compra um carro zero, eu tive essa satisfação uma vez na vida de comprar carro zero, espero ter de novo. A alegria do carro zero dura quanto tempo, Bárbara? Hã? A alegria do carro zero dura um mês. Talvez uma semana, não sei. A alegria da casa nova também não dura muito tempo, porque são galardões, são recompensas temporárias. Elas têm um tempo determinado. Mas o galardão de Deus é eterno. Não tem prazo de validade. O que Deus tem para mim e para você, amados, não tem prazo de validade. Ele é eterno. Eterno. Quem se alegra? Quem se alegra, dá glória a Deus. Não estou muito alegre, não. Eu vou dizer mais uma vez. O galardão que Deus tem para mim e para você não tem prazo de validade. Ele é eterno. A alegria da casa nova é temporário. A alegria do carro zero é temporário. A alegria da namorada nova é temporário, porque ela vai ficar velha. A gravidade vai chegar para todo mundo, vai cair. Mas o galardão e a recompensa de Deus é eterno. Eterno. Às vezes a gente fala eterno, né? Quando a gente fala eterno, às vezes até nem consegue se alegrar muito, porque a gente não tem noção do que é a eternidade. Você não sabe o que é a eternidade, nem eu sei o que é a eternidade. Imagina eternidade. Pois o galardão, a recompensa que Deus tem para cada um de nós é eterno. Eterno. Eterno significa para sempre. E o galardão aqui dos homens é temporário, tem prazo de validade. É que nem a piscina lá em casa, né? Logo colocou a piscina, meu Deus do céu, as crianças pareciam que viraram um sapo, só queriam saber de piscina, era todo nós de piscina, e entrava na piscina, e saía da piscina, entrava na piscina, hoje está lá, a alegria da piscina está lá, quase ninguém entra. É, pastor, a alegria da piscina dura pouco, mas está lá, amém? É, porque o coração do homem, ele é insaciável, né? Quando a gente chega num patamar, a gente já quer subir de novo, e assim vai, e a alegria nunca chega, sabe? Porque a satisfação nunca chega. A satisfação do homem, quando a gente acha, não, eu vou me satisfazer, eu vou ficar feliz quando conseguir comprar meu carro zero, quando conseguir comprar minha casa, assim vai, e ele não termina, sabe por quê? Porque o galardão aqui na terra, ele é temporário, ele dura um pouco tempo, e depois já tem que mudar. Já o galardão de Deus, de Jesus, é para eternidade. Uma alegria que nos preenche pela eternidade, amém? Para receber o galardão de Jesus, quem quer receber um galardão grande de Jesus? Quem quer receber um galardão grande de Jesus? Porque a palavra de Deus fala que existem níveis de galardão. A palavra de Deus fala
Então, quem já leu assim, você receberá um grande galardão. Grande. Grande significa maior que o galardão normal. Quem quer receber um galardão grande? Prepare então para abrir Mateus 6, versículo 1. Quer receber o galardão grande? Então toma. Deixa eu pegar aqui. Lucas 6, tá? Lucas 6. Você quer receber o galardão grande? Quem quer receber um galardão grande? Então toma essa. Lucas 6, 22. Lucas 6, 22. Quem quer receber galardão grande? Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa nos céus, ou grande é o vosso galardão, pois desta maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Quem quer receber um galardão grande? Olha só, para receber o galardão grande. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem o vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa nos céus, pois desta mesma maneira os antepassados agiram contra os profetas. Jesus está dizendo, quando nós fomos injustiçados, quando nós fomos excluídos, quando nós fomos odiados por causa do nome de Jesus, ao invés de ficar brabo, de ficar, não, a palavra de Deus diz, alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande, fala comigo, grande é o vosso galardão no céu. Grande é. Quem está sendo injustiçado aqui, levanta a mão. Quem está sofrendo por injustiça e perseguição, pois alegre-se, porque grande é o vosso galardão. Mude suas roupas de tristeza, sua cara de tristeza, e troque por júbilo de alegria. Troque por júbilo de alegria, porque se está doendo, quanto mais doer, maior é o teu galardão. Maior é o galardão que Deus tem preparado para você lá no céu. E não fica dizendo assim, Senhor, me justifica aqui na terra. É melhor que não, é melhor que você receba lá, porque lá é melhor. Diga para o irmão do seu lado, no céu é mais gostoso. Diga assim para ele, ei, fica assim não, no céu é mais gostoso, no céu é eterno, no céu é para sempre, amados. A injustiça, as acusações, quando você é ignorado aqui, quando fazem chacota de você, quando dizem que você não vale nada, quando dizem que esse seu Jesus não é nada, pois se alegre. Jesus disse, regozijai-vos. Como é que fala? Regozijai-vos. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos, pois grande é o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão nos céus. Amém? Glória a Deus. O galardão de Deus, ele é dado na medida justa de Deus. Mateus 10, versículo 41 e 42.
A justiça de Deus, na medida da justiça de Deus. Mateus 10, 41, 42 diz assim. Abri errado. Mateus 10, 41. Diz assim: quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de quê? Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de... Quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequenos, por esse ser meus discípulos, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa ou o seu galardão. A recompensa, o galardão de Deus é dado conforme a justiça de Deus. Aquele que honra como profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que honra um discípulo, um justo, recebe galardão de justo. Porque Deus é justiça. Deus é justo. Então existem diferentes níveis de galardão. Existem pessoas que vão receber mais e pessoas que vão receber menos, porque Deus é justo. Deus é justo, amados. O tamanho do galardão depende da qualidade da obra e não da quantidade, da qualidade da obra. Esse aqui eu quero que vocês abram 1 Coríntios 3. 1 Coríntios, está quase terminando, tá? Mais umas 2 horas a gente termina. 1 Coríntios 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, versículo 11. Primeira Coríntios 3, versículo 11, pessoal aí do Data Show. 1 Coríntios 3, versículo 11. Galardão. Diz assim, versículo 11: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa ou seu galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Amém? A palavra de Deus está falando sobre obras permanentes, obras que permanecem ao quê? Ao fogo, obras que permanecem à tribulação, obras que permanecem pelas provações, pelas acusações, porque a palavra de Deus diz que se essa obra permanecer, receberá o seu galardão. Ou seja, se eu e você, se as nossas obras, aquelas obras que Jesus falou em Apocalipse 22, e eis que cedo venho e trago na minha mão o galardão segundo as vossas obras. A palavra de Deus diz que se a sua obra for de qualidade, se a sua obra permanecer ao fogo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a palavra de Deus diz que você receberá o seu galardão. Mas a palavra de Deus também diz que se por acaso a sua obra se queimar, a palavra de Deus diz que você será salvo.
vai ser salvo, mas sofrerá prejuízo. Sofrerá prejuízo. Olha só o que diz aqui, olha que interessante. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, se a sua obra não permanecer, se você desistir, se você não perseverar, o que vai acontecer? Se alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, glória a Deus. Como alguém que escapa por entre as chamas de fogo, ou seja, a palavra de Deus diz, aquele que perseverar, aquele que se manter firme, aquele que crê no galardão de Jesus, aquele que permanecer fiel até o fim, este receberá um grande galardão. Mas é possível perder o galardão, como diz a palavra de Deus aqui. Se por acaso a sua obra for feita de palha, o que acontece quando o fogo pega a palha? O que acontece quando o fogo pega a lenha? Queima. O que acontece quando o fogo pega pedras preciosas? Permanece. Permanece. Eu não sei você, mas eu quero ser salvo com galardão. Amém? Eu não quero ser salvo como todo chamuscado. Chega lá. Eu acho que vai dar para perceber aquele que chegou chamuscado lá no céu. Ó, esse veio chamuscado. Chega fedendo fogo. Glória a Deus, amém? Estamos quase finalizando. Glória a Deus. Amados, Deus já nos deu a vida eterna, mas Ele promete muito mais àqueles que o buscam e fazem a sua vontade. O galardão que Deus tem preparado para cada um de nós é infinitamente maior do que qualquer coisa que você possa imaginar ou pensar aqui na terra. Suportemos, amados, com alegria e perseverança, porque a palavra de Deus fala, a obra que permanecer receberá um grande galardão. Eu queria que, para finalizar, eu queria ler para vocês, não precisa abrir, Hebreus 10, versículo 32, olha o que diz aqui, ó. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportaste uma grande provação e sofrimento. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuíres bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Que nós venhamos permanecer, amados, como diz a palavra de Deus aqui em Hebreus, que nós viemos trazer para as nossas vidas, buscar cada vez mais as obras do Espírito Santo, como diz aqui Hebreus 10, nos compadecer dos encarcerados, receber com alegria, como diz aqui, o confisco dos nossos próprios bens, pois estáveis convictos de que possuis bens muito superiores e que duram para sempre. E muitas vezes valorizamos tanto os bens aqui da terra. Muitas vezes damos tanta importância para as coisas terrenas. Muitas vezes, amados, nós deixamos de estar em comunhão com pessoas por causa de dinheiro, por causa de dívida. Nós vemos famílias se destruírem por causa de herança,
Pessoas mais preocupadas com os bens aqui da terra do que aqueles bens eternos que são infinitamente maiores. Muitas vezes valorizamos tanto uma roupa nova, valorizamos tanto um carro, e não é lícito ter todas essas coisas, mas que o nosso coração venha estar ligado no que verdadeiramente importa, que Deus venha abrir os nossos olhos para que nós venhamos enxergar de que o que Deus tem para eu e você, para mim e para você, é muito maior do que qualquer coisa que exista aqui na terra. Mas para isso é necessário perseverar. Para isso é necessário, amados, que as nossas obras, elas venham permanecer. Por mais difícil que seja, porque elas serão sim provadas pelo fogo. E Deus falou, Jesus falou em Apocalipse 22, e eis que venho sem demora e trago na minha mão o galardão daquele segundo as nossas obras. Pai, em nome de Jesus, toma aqui, Senhor, as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toma os nossos corações, toma a nossa mente, o nosso coração, que muitas vezes é enganado, Pai, por coisas que nós enxergamos, tocamos e apalpamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a não nos enganar por nenhuma delas. Pai, que o nosso coração venha estar ligado, Senhor, em nome de Jesus, no que o Senhor tem para cada um de nós, e é muito maior do que há aqui em cima dessa terra, Senhor. O Senhor criou o universo. O que é o planeta Terra, Senhor? O que é o planeta Terra, Senhor? Em nome de Jesus, Pai, tantas estrelas e galáxias que existem, o que é o planeta Terra, o Senhor é tão grande. Pai, não dá para mensurar o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos verdadeiros cristãos, Pai. Que venhamos, Senhor, em nome de Jesus, buscar as obras do Espírito Santo. Que venhamos, em nome de Jesus, Pai, escolher o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos abdicar o nosso orgulho. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos abdicar, Senhor, o nosso ego. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos amar o próximo, sem esperar retorno, sem esperar o muito obrigado. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a lidar com a ingratidão. Em nome de Jesus, não permita que a ingratidão venha nos paralisar. Deus, em nome de Jesus, não permita que a acusação venha nos paralisar. Não permita que a injustiça dos homens venha nos paralisar. Não permita que a decepção dos homens venha paralisar nossas obras. Que nós sigamos, Senhor, amando, Pai, principalmente aqueles que não nos amam e que querem a nossa derrota, porque assim diz a Tua palavra, Pai, que galardão tem amar aqueles que Te amam? Que galardão tem? Até os ímpios fazem a mesma coisa. Senhor, nos ajuda a amar aquele, Pai, que quer a nossa derrota, Deus. Nos ajuda a amar aquele que nos ofende, Pai. Nos ajuda a amar aquele que nos ignora a nossa existência. Nos ajuda a amar aquele que nos abandona, aquele que vira as costas. E não desistir deles, não, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, quando nós sofremos as acusações, quando nós sofremos em Teu nome, a Tua palavra diz, Pai, que quando, Pai, os homens nos ignorar, quando os homens nos acusar por causa de Ti, alegrai-vos, porque grande é o nosso galardão. Nos ajuda a olhar para Ti, olhar para o céu, olhar para o Teu galardão e parar um pouco de olhar para as coisas aqui da terra. Toma a Tua igreja nessa noite, toma o meu coração, toma o coração de cada um aqui, Pai. É assim que eu oro, Senhor, e eu creio que essa também é a Tua vontade, por isso eu tenho certeza que o Senhor está nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém.